Olá! Nesta aula apresentaremos o acionamento de um display de 7 segmentos. Para isso, precisaremos definir uma nova estrutura de dados denominada matriz. Nas aulas anteriores, já mostramos que podemos guardar os dados que serão utilizados durante um código na forma de variáveis e vetores. Mas existem outras maneiras para armazenar essas informações. Uma estrutura de dados muito utilizada para essa finalidade é a matriz. Após apresentarmos o comando de criação e inicialização, bem como a forma de acessar os elementos de uma matriz, iremos para o Tinkercad, onde será mostrado o código responsável por fazer a contagem em um display de 7 segmentos. Vamos lá! Relembrando que na última aula abordamos duas maneiras para acionarmos um grupo de LEDs. Inicialmente declaramos uma variável para cada um dos LEDs. Sendo que para o acionamento foi necessário a chamada da função digitalWrite para cada um desses LEDs. Mostramos também que ao invés de criarmos essas 4 variáveis, o acionamento pode ser feito através do uso de vetores. Declaramos aqui um vetor de 4 elementos, que tem as mesmas informações que esse conjunto de variáveis, sendo que dessa forma o acionamento desse grupo de LEDs é feito através da utilização de um laço for. Através desse laço for, a função digitalWrite é chamada 4 vezes. Esse simples exemplo, percebemos a importância do uso de vetores. As tarefas repetidas podem ser feitas através de um laço de repetição, varrendo os elementos de um vetor. Ampliando essa ideia de vetores, temos o conceito de matriz. Em uma matriz, ao invés das informações estarem dispostas em uma linha, como no caso dos vetores, os dados estão organizados em uma tabela com linhas e colunas. Agora temos duas dimensões, as linhas e as colunas, também numeradas. E cada elemento da matriz está associado a uma determinada linha e uma coluna. Da mesma forma que variáveis e vetores, antes de efetivamente utilizarmos uma matriz, é necessário declarar a matriz. Em linguagem C, a declaração de uma matriz segue a forma geral. É preciso informar o tipo de dados, o nome da matriz e, entre colchetes, o número de linhas e o número de colunas. Por exemplo, para criarmos uma matriz de nome A com 3 linhas e 4 colunas, devemos fazer: informamos o tipo de dados, nesse caso uma matriz de inteiros, o nome da matriz que chamamos de A e o número de linhas e colunas dentro de colchetes. Essa é a sintaxe para criarmos uma matriz. É possível inicializarmos a matriz logo após a sua criação. Por exemplo,
Para inicializarmos essa matriz com todos os elementos iguais a 1, basta fazermos essas chaves demarcam o início e o fim da matriz. E essas delimitam o início e o fim de cada uma das linhas que estão separadas por vírgula. Aqui, portanto, criamos uma matriz A de 3 linhas e 4 colunas e inicializamos os seus elementos. Para acessarmos um elemento específico, informamos os índices da sua posição. Por exemplo, se quisermos modificar esse elemento, para o valor 2, devemos fazer Então, pegamos a matriz A, o elemento da primeira linha e segunda coluna, e atribuímos o valor 2. Visto a criação, inicialização e o acesso aos elementos de uma matriz, antes de irmos para o Tinkercad, vamos apresentar os detalhes de funcionamento de um display de 7 segmentos. O display de 7 segmentos é um componente onde os LEDs estão organizados de modo a formar um dígito de 0 a 9. Conforme os LEDs são acionados, podemos representar um número decimal. A nomenclatura dos segmentos é padronizada, começando da letra A, da seguinte forma. Então, esse é o segmento A, B, C, D, E, F, G. Além dos LEDs que formam os números, o display possui um LED adicional, que representa o ponto decimal. Esse tipo de display pode ser de dois tipos, catodo comum ou anodo comum. Vamos analisar a configuração dos LEDs na ligação catodo comum. Aqui estão os terminais A, B, C, D, E, F, G. Nessa conformação, os catodos de todos os LEDs já estão conectados e o acionamento é feito colocando esse terminal comum ligado no terra. E os segmentos devem ser conectados através de uma resistência a um nível lógico alto ou baixo, para que seja mostrado o número desejado. Como exemplo, vamos mostrar o acionamento para o número 2. Basta colocarmos os segmentos A, B, G, E e D em nível lógico alto e os demais em nível lógico baixo. Com essa ligação, apenas os segmentos C e F serão apagados, formando assim o número 2. Entendida a lógica de acionamento do display de 7 segmentos, mostraremos a conexão desse display com o Arduino. O display de 7 segmentos apresenta a pinagem distribuída da seguinte forma. Esses dois terminais é o ponto comum, que no caso do display na configuração catodo comum, será conectado ao GND. Aqui temos o A, B, C, D
o E, o F e o G. E o ponto decimal. Basta agora adicionarmos as resistências e associarmos a um pino do Arduino. No exemplo que iremos implementar, vamos associar o segmento do LED A ao pino 2, do LED B ao pino 3, do LED C no pino 4, LED D no 5, no LED do segmento E associamos o pino 6 do Arduino, do F o 7 e do G o 8. Desse modo, todos os segmentos do display estarão conectados nesses pinos do Arduino. Feito o login no Tinkercad, criamos um novo circuito. Colocamos o nome aí de aula 9. Pegamos aí a placa de Arduino. O objetivo dessa aula é fazer o acionamento do display de 7 segmentos. Vamos incluir o display. Aqui está o display de 7 segmentos. Vamos colocar bem no meio aí do Peltoboard. Temos dois tipos de display, o anodo comum e o catodo comum. Vamos configurar para o catodo comum. Esse pino central é o comum. Nessa configuração, ele deve ser aterrado. Vamos aterrar também o ponto decimal que não está sendo utilizado nesse projeto. Agora colocamos os resistores de cada um dos segmentos. Esse daqui é o terminal. Esse daqui é o resistor ligado aí no segmento A. Ele vai ser conectado aí no pino 2. Temos que tomar cuidado para não fazer nenhuma ligação aí de forma involuntária. Esse ponto aqui está conectado ao resistor, que está associado ao pino B. Tomando cuidado para rotacionar o fio no momento correto. Esse daqui é o resistor associado ao segmento C. Ligamos aí no pino 4.
resistor do segmento D vai no pino 5. O D vai no pino 6. O segmento F vai no pino 7. E o segmento G está associado ao pino 8. Terminamos aí a montagem do nosso hardware. E para minimizar os erros, percebam que evitamos o cruzamento aí dos fios. Feito o hardware, a próxima etapa é a implementação do código. Criamos aí a função setup e a função loop. Vamos criar um vetor para armazenar as informações referente aí aos pinos que estão sendo utilizados. Chamaremos esse vetor de pinos. Então vai ser um vetor do tipo inteiros, denominado pinos, de 7 elementos. E já inicializamos o vetor com os pinos que estão sendo utilizados no projeto, de 2 a 8. Vamos fazer um teste e colocar apenas o número 0 no display. As informações referentes aos segmentos que serão acionados serão guardadas aí num vetor que chamaremos de num. Esse vetor também tem 7 elementos. E para o número 0, apenas o LED G está apagado. Dessa forma, cada elemento do vetor será associado a um segmento do display. Esse elemento está associado ao segmento A, B, na sequência até o segmento G. Para o número 0, apenas esse segmento estará em nível lógico baixo. Dentro da função setup, vamos fazer a inicialização aí dos pinos. Criamos aí uma variável x e dentro de um laço for fazemos a varredura do vetor denominado pinos. Feita a configuração de quais pinos estão sendo utilizados, dentro da função loop iremos escrever um nível lógico alto ou baixo em cada um dos segmentos. O pino 2 será associado ao nível lógico alto, o pino 3 da mesma forma, e apenas o pino 8 será colocado em nível lógico baixo. Faremos então a varredura do vetor de pinos
escrevendo as informações que estão armazenadas no vetor numérico. Vamos criar uma variável denominada j, que será utilizada aí no laço for. Com esse laço for, fazemos a varredura desse vetor de pinos, escrevendo o nível lógico associado a esse vetor denominado num. Por exemplo, quando j vale 0, estamos pegando justamente o pino 2 e colocando em nível lógico alto. Quando j vale 1, pegamos aí o pino 3 e associamos no nível lógico alto. Fazendo essa varredura, apenas o pino 8 será associado ao nível lógico baixo. Vamos testar. Ok, o número 0 foi escrito no display. Paramos a simulação. Nosso objetivo é colocar uma contagem nesse display. Para isso, as informações que devem ser escritas no display não serão apenas associadas aí ao número 0. Teremos que criar uma matriz onde cada linha da matriz irá guardar as informações referentes a um número. Essa matriz terá 10 linhas. Tiramos aqui o ponto e vírgula, abrimos e fechamos aí as chaves da matriz. Então a linha 0 é justamente relacionada ao dígito 0 e vamos colocar as demais linhas. Temos que ter atenção aí no preenchimento dessa matriz. Implementada aí a matriz que denominamos de num, precisamos fazer a varredura dessa matriz. A lógica que utilizaremos será a seguinte: vamos escrever o número 0 no display, chamamos a função delay. Em seguida, escrevemos aí o número 1 no display, chamamos novamente a função delay. Fazemos isso na sequência até a escrita aí do número 9. Portanto, precisaremos de um novo laço for, justamente para fazer a varredura de cada uma das linhas. Um laço for faz a varredura das colunas e um laço for faz a varredura das linhas. Então, dentro da função loop, podemos criar aí uma nova variável i que será associada às linhas. Para organizar o código, colocaremos aí as chaves dos dois laços for. Então vamos criar aqui fora um outro laço for. A variável i será responsável pela varredura aí das linhas. São 10 linhas.
Agora o num não é mais um vetor, é uma matriz. Temos que associar a linha i e o elemento j. Então, quando o i estiver valendo 0, ele chama esse for, que é responsável justamente por escrever o número 0 no display. Após esse for, vamos chamar a função delay. Vamos esperar aí 500 milissegundos. Percebam o seguinte, quando i tiver o valor 0, ele vai varrer todas as colunas da matriz escrevendo o número 0 no display. É chamada a função delay e o i é incrementado para o valor 1, fazendo a varredura da linha referente ao número 1 no display. Vamos inicializar a simulação. Perceba que o número 9, o LED associado ao segmento G está apagado. Vamos parar a simulação e conferir aí a nossa tabela. Aqui, esse LED aqui está apagado, temos que mudar aí para 1. Inicializamos novamente a simulação. Ok, a contagem está correta. Com isso, terminamos essa aula. Até a próxima.